capítulo 2, versículo 24, ele também fala da mesma ideia. Capítulo 2, versículo 24, onde ele nos diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. O texto, ele continua falando de Tito, onde nós lemos, que começou, o qual se deu a si mesmo por nós, fazendo menção a uma morte substitutiva de Cristo. Ele diz, para nos redimir de toda iniquidade. Se nós observarmos essa palavra redimir, ela tem uma ideia de ser resgatado mediante o pagamento de uma dívida, porque o nosso Senhor Jesus Cristo também nos resgata. Ele nos arranca do mundo das trevas e nos transporta para o seu reino. E a gente pode ter uma ideia disso no próprio Senhor Jesus Cristo, falando em Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para servir, mas para servir. Ou melhor, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Paulo, em Gálatas 3,13, ele também compartilha com a mesma ideia, em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aleluia. E nos diz, Gálatas 3, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O próprio Paulo, em Colossenses 1,13, ele também compartilha o mesmo sentimento de resgate. Capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou, nos resgatou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no seu amor, nos mostrando o magnífico amor de Cristo, que fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer, onde Ele nos substituiu, sentindo no seu próprio corpo as marcas do nosso pecado, e nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque nós fomos salvos, redimidos, libertos e reconciliados com Deus através de Cristo. Porque Cristo naquela cruz, Ele estava nos religando a Deus. Ele estava tirando a barreira que nos separava do amor de Deus. Ele estava nos reestruturando, nos religando a Deus. Mas alguém poderia perguntar o seguinte a mim, irmão: mas quem pode ser alcançado por esse amor? Quem pode ser alvo de tamanho amor, de tamanha graça? O versículo 11 de Tito nos diz, porque a graça de Deus, o capítulo 2, se há manifestando, trazendo salvação a todos os homens. É uma salvação oferecida e dirigida a todos os homens, todas as classes sociais, ricos, pobres, escravos, livres, a todas as classes sociais, até mesmo aqueles que a própria sociedade não vê esperança para a vida deles, até mesmo aqueles onde são considerados como escórias da sociedade, porque há salvação, há graça suficiente para ladrão, para traficante, para malfeitores, para aquelas pessoas que a própria justiça discrimina, a própria justiça sabe que são infratores. Mas nós compartilhamos nesta tarde com você o Evangelho para o homem todo, para o mundo todo, para todos aqueles que ousarem simplesmente crerem e aceitar o sacrifício de Cristo. Não importa o seu pecado, não importa o que você vinha fazendo, não importa aquilo que você tenha feito, querido, não depende do tamanho ou do grau do pecado que você cometeu, não depende se nem mesmo a sua família não consegue enxergar uma libertação para você, não depende se nem você mesmo acredita que haja uma saída para você. Nós temos observado e visto testemunho de diversas pessoas que antigamente eram pessoas que nem mesmo a sua família acreditava na sua libertação. Nós ouvimos o Joel falando de como a graça lhe arrancou das algemas, da prisão do vício, do crack, das drogas, e o Evangelho conseguiu fazer por ele aquilo que a sociedade não podia. Eu também podia dizer para você como o Evangelho me arrancou da criminalidade e me arrancou de uma vida onde todos acreditavam que não havia mais jeito nem esperança para mim, porque depois que eu fui preso, muitas pessoas chegaram a dizer que o próximo rumo seria o cemitério.
No entanto, eles não conheciam o evangelho libertador, o evangelho da graça, que consegue arrancar o homem das algemas da criminalidade e torná-lo um instrumento da palavra de Deus. E é este evangelho que eu quero compartilhar com você esta tarde, o evangelho que muda, o evangelho direcionado a todo homem, a toda criatura livre, pode ser alcançado por Deus, por Cristo. E se a gente continuar olhando o nosso texto, nós vemos que tudo isso é para nos redimir de toda iniquidade e nos purificar. Porque este evangelho é que nos muda e que nos transforma e que molda a nossa vida e que transforma o nosso caráter. Ele consegue fazer por nós aquilo que muitos políticos prometem e não cumprem. Ele consegue realmente mudar a nossa vida. Ele consegue transformar a vida do homem perdido em alguém reto, alguém respeitado pela própria sociedade. E é esse evangelho que eu quero compartilhar convosco essa tarde. O evangelho de Jesus, um evangelho simples, um evangelho perfeito, que é enviado a todo homem, a toda criatura, a todos os povos. Todos podem crer no evangelho, não há distinção, não há acepção de pessoas. Quando eu penso e imagino o tamanho e o glorioso evangelho que nós temos conhecido e pregado, nós observamos como ele é diferente da situação atual do mundo. Porque quando nós olhamos para a situação atual do mundo, nós vemos que os homens julgam os outros pelaquilo que eles têm, pelaquilo que eles possuem, por onde eles moram, por onde eles estudaram, pelaquilo que eles têm dentro da sua carteira. E o evangelho vai totalmente contra isso, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu gostaria de encerrar dizendo para você o seguinte: talvez em quem tenha acreditado em você, talvez a sua própria família duvide da sua capacidade de mudar, e realmente eles estão certos. Não há em você nada que possa se livrar da sua situação. Não há em você nada pela sua iniciativa própria ou pelo seu poder próprio no homem. Não há nada em você que possa te libertar e te arrancar disso. Mas eu quero lhe dizer que o evangelho é pela graça e é oferecido a todos os homens, e na graça de Deus, o presente que Deus estende a todos os homens pode mudar a sua vida. Mas alguém poderia dizer o seguinte: irmão, mas como eu posso alcançar, como eu posso desfrutar desse evangelho, como eu também posso ser mudado por este evangelho? No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, se não me engano, no versículo 31, Paulo fala a um carcereiro, ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Creia que Ele é Deus, que Ele morreu, que Ele veio a este mundo por você, que Ele morreu no teu lugar, que Ele pagou a tua dívida. Creia e confessa fielmente que em você, no homem, não há nada que possa fazer para libertar-se, para se salvar. Mas confia no que Ele fez. Porque nós não somos salvos pelaquilo que nós fazemos. Nós depositamos toda a nossa fé e toda a confiança naquilo que outra pessoa fez por nós, naquilo que Cristo fez por nós no Calvário. Apenas recebe e aceita este evangelho pela graça. Apenas estende a mão sem nada a oferecer e receba a dádiva da vida eterna.